Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre duas pessoas que aparecem na apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi Ana? Quem foi Simeão? O que a Bíblia diz a respeito da profetisa que vivia no templo, dia e noite, prestando culto e louvores e orações ao nosso Senhor. Quem foi Simeão? Alguns dizem que foi um sacerdote, mas o que a Bíblia diz a respeito de Simeão? Se você não é inscrito no canal, olha, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha para que as vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quem foram Simeão e Ana que viram a apresentação de Jesus? Simeão e Ana são duas pessoas citadas no Novo Testamento que viram o Senhor Jesus Cristo durante sua infância, quando seus pais o levaram para ser apresentado no templo. De acordo com os registros bíblicos, ambos reconheceram o menino Jesus como o Redentor anunciado pelas Escrituras. Simeão e Ana são mencionados na Bíblia apenas no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas 2 em diante está relatado isso. Esse detalhe é importante para que o leitor da Bíblia não confunda Simeão e Ana com outras pessoas que aparecem nos textos bíblicos como os mesmos nomes. Especialmente no Antigo Testamento, há duas pessoas muito conhecidas que tinham esses mesmos nomes: Simeão, filho de Jacó, e Ana, mãe do profeta Samuel. A história de Simeão foi um judeu temente a Deus que morava na cidade de Jerusalém na época em que Jesus nasceu. Simeão é descrito no texto bíblico como um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Além disso, o texto ainda informa que o Espírito Santo estava sobre a sua vida, lá em Lucas 2:25. O escritor bíblico registra que o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria antes de contemplar com seus próprios olhos o Cristo do Senhor, lá em Lucas 2:26. Então, no dia em que Jesus foi levado ao templo para ser consagrado, o Espírito Santo impulsionou Simeão a ir ao templo em Jerusalém naquela mesma hora. Isso aconteceu após o período da purificação de Maria, mãe de Jesus, que segundo a lei era de 40 dias após o parto, Levítico 12:1-14. Quando Simeão se encontrou com a família de Jesus no templo, ele tomou o menino nos braços e reconheceu que Jesus era o Messias prometido. Dessa forma, Simeão louvou a Deus e profetizou sobre o menino Jesus, dizendo: "O soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo." Lucas 2:29-32. Em seguida, o texto bíblico diz que José e Maria ficaram maravilhados com aquelas palavras. Então Simeão os abençoou e disse: "Maria, este menino está destinado a causar a queda e o sorrimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quando a você uma espada atravessará a sua alma." O hino de louvor de Simeão ficou conhecido na história do cristianismo como Nunc Dimittis. Simeão apresentou Jesus no templo. Muitos cristãos acabam não entendendo corretamente o papel de Simeão nesse episódio. É comum ouvir pessoas dizer
dizendo que Simeão apresentou Jesus no templo, mas não foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, Jesus foi ao templo para ser apresentado conforme a determinação presente na lei mosaica, que exige que todo o filho primogênito fosse dedicado ao Senhor. Inclusive, na consagração do primogênito era pago um resgate, pois o primogênito que não pertencia à tribo de Levi tinha de ser liberado do serviço do templo. A consagração dos primogênitos tinha de ver com a libertação de Israel do Egito, quando todos os primogênitos egípcios foram mortos, enquanto os primogênitos israelitas foram poupados, lá em Êxodo 13, 1 ao 15 e Números 3, 11. Em segundo lugar, considerando esse contexto, em nenhuma parte o texto bíblico diz que Simeão exercia algum ofício no templo. Então não há qualquer evidência de que era ele o sacerdote ou que teve alguma conexão oficial com o rito da consagração de Jesus. O texto simplesmente diz que ele era um homem temente a Deus que foi impulsionado pelo Espírito Santo a ir ao templo para enxergar o cumprimento da promessa divina sobre a sua vida. A história do profeta e da profetisa Ana, o texto bíblico do Novo Testamento apresenta Ana como uma mulher devota que já era de idade avançada naquele tempo. Tudo o que se sabe sobre quem foi a profetisa Ana é que está registrado em 3 versículos do Evangelho de Lucas 2 e ao versículo 36 ao 38. Ana era filha de Fanuel e pertencia à tribo de Azar. Lucas a identifica como uma profetisa que jamais deixava o templo, que servia a Deus em jejum e oração dia e noite. Isso, no entanto, não significava que Ana morava no templo, pois isso não era possível, mas que ela constantemente estava no templo adorando a Deus. O texto bíblico também informa que Ana havia ficado viúva depois de 7 anos de casado. Neste ponto, há uma declaração difícil de interpretar. O texto diz que Ana era viúva de 84 anos. Lucas 2,37. Isso pode significar tanto o seu tempo de viuvez quanto a sua idade. Por fim, de acordo com a Bíblia, Ana estava no templo no momento em que Jesus foi levado ali para a sua apresentação e a consagração. Ela rendeu graça a Deus, se empenhou em falar do menino